2022 promete uma grande safra de filmes de terror. Nesse vídeo, você vai ver os 33 filmes mais aguardados. Eu sou o Josh e você está no canal Dark. Número 1. O Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface. Essa sequência traz o retorno do temido assassino e dá continuidade ao filme de 1974. Um grupo de jovens decide dar vida nova a uma cidade fantasma no Texas, mas acaba se deparando com Leatherface, o mais famoso maníaco da Serra Elétrica. Número 2. Insidious: The Dark Helm, Sobrenatural 5. Com a estreia de Patrick Wilson na direção, a história se passa 10 anos depois do terror que o garoto Dalton sofreu. Agora ele está no ano da formatura da faculdade e uma entidade demoníaca tenta desencadear o caos no mundo dos vivos. Número 3. Salem Slot, A Hora do Vampiro, do livro de Stephen King, produzido por James Wan, o roteiro de Gary Dauberman. Gente, o filme promete ser um dos melhores filmes de 2022. A trama gira em torno de um escritor que retorna para sua cidade natal, Jerusalem Slot, em busca de inspiração, apenas para descobrir a presença de um vampiro. Número 4. O Telefone Preto, Vinnie Shaw. Um garoto de 13 anos é sequestrado por um sádico serial killer que é interpretado por Ethan Hawke. O garoto é aprisionado em um porão à prova de som, onde os gritos do menino não podem ser ouvidos. Na parede do porão, Vinnie encontra um telefone antigo. Quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino, e as vítimas tentam evitar que Vinnie sofra o mesmo destino. Número 5. Morbius, baseado nos quadrinhos Marvel. Morbius é interpretado por Jared Leto. A história narra a vida do Dr. Michael Morbius. Após ser diagnosticado com uma rara doença sanguínea mortal, ele tenta salvar sua vida e a vida de outras pessoas como ele. Agora que ele encontrou a cura, ele terá que pagar um preço terrível com a escuridão que começa a despertar dentro dele. Número 6. Evil Dead Rise, sequência da franquia Evil Dead. Dessa vez teremos a personagem Beth, que decide visitar a irmã mais velha, mãe solo de 3 filhos, que vive em um apartamento apertado em Los Angeles. O que deveria ser um reencontro feliz acaba se transformando em um pesadelo quando elas encontram um antigo livro que faz com que demônios apareçam para ameaçar a vida da família. Número 7. Studio 666, Estúdio 666. É um terrir ou terror comédia. A lendária banda de rock Foo Fighters muda-se para a mansão em Encino para gravarem o seu tão aguardado 10º álbum. Dentro da mansão, David Grohl e sua banda descobrem que o lugar é amaldiçoado e forças sobrenaturais começam a ameaçar tanto a conclusão do álbum quanto a vida da banda. Número 8. Black Glasses, título original Occhiali Neri, dirigido pelo mestre do terror italiano Dario Argento. Diana, uma jovem que perdeu a visão
e encontra um garoto chinês chamado In, que se torna seu parceiro e guia para caçar um perigoso assassino no meio da escuridão da Itália. Número 9. Pânico 5. A quinta parte da franquia clássica de terror conta com o retorno de Sidney Prescott, voltando para sua cidade natal, visto que é um novo assassino usando a máscara de Ghostface. Suas novas vítimas são adolescentes em uma nova série de assassinatos brutais, chocando novamente a pacata cidade de Woodsboro. Ghostface está ressuscitando os segredos do passado mortal da cidade, reacendendo os traumas dos sobreviventes, que novamente precisarão lutar para sobreviver dentro daquele pânico. Número 10. Curse R. Estrelado por Asa Butterfield de Sex Education. Em 1980, Carla abandona a faculdade e decide jogar um obscuro jogo de computador em busca de um prêmio de $125 mil. Mas o jogo a amaldiçoa e ela se depara com escolhas perigosas e desafios que envolvem a realidade. Ela percebe que não está mais jogando pelo dinheiro, mas sim por sua vida. Parar não é mais uma opção, é jogar ou morrer. Número 11. Orphan First Kill. Orphan 2 é uma prequela do filme Orphan de 2009. Esse filme mostrará a origem de Esther ou Lena Clemmer, uma mulher de 33 anos que sofre de um distúrbio hormonal raro que atrapalhou seu crescimento físico. Logo ela passa sua vida fingindo ser uma garotinha. Nesse filme, veremos que após sua internação em uma clínica psiquiátrica russa, ela orquestrou sua fuga e viaja para os Estados Unidos. Lá ela passa a fingir que é filha desaparecida de uma rica família, os Mauerova. Mas com o tempo, sua mãe começa a duvidar de que Lena Clemmer é realmente sua filha, e é aí que o terror começa. Número 12. Outpost. Escrito e dirigido por Joey Lautraglio, o personagem Boyle de Brooklyn Nine-Nine. O filme narra a história de uma mulher sobrevivendo a um verdadeiro pesadelo no topo de uma montanha, dentro de uma luta contra demônios, que aos poucos eles estão vencendo. Número 13. The Northman, de Robert Eggers, diretor de A Bruxa e O Farol, traz o épico terror-drama com um grande elenco formado por Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Bjork e Willem Dafoe. A história apresenta Islândia na virada do século X. Um príncipe viking que vive a luta interna após seus inimigos matarem o seu pai, o rei Horvendil. Preso no meio de dois caminhos, ele terá que escolher entre o amor por sua família ou cometer sua vingança sangrenta e brutal contra aqueles que mataram seu pai. Número 14. O Homem Torto. Spin-off de Invocação do Mal 2. A história se passa em 1980. Uma jovem mãe compra uma zootropia para sua filha de 7 anos, para lidar com a morte de seu marido. Infelizmente, o brinquedo está acompanhado de um espírito maligno. Ed e Lorraine Warren entram para investigar o caso sobrenatural. Número 15. Unwelcome. Maya e Jamie fogem do estresse urbano de Londres para a natureza tranquila da Irlanda. Mas aos poucos, eles descobrem que aquele cenário paradisíaco esconde forças malignas em todas as partes. Número 16. Shut In. Uma jovem mãe solo de 2 filhos pequenos, um bebê e uma menina, é mantida em um cativeiro dentro de sua casa, vivendo um terror insano e violento. Agora, a mãe tem que planejar sua fuga junto com seus 2 filhos. Número
17. Jeepers Creepers Reborn. Olhos Famintos Renascido. Nessa sequência, veremos a história de uma garota chamada Lainey. Contra sua vontade, ela vai viajar para agradar o seu namorado, para ver um festival de horror em Louisiana. Porém, ao chegar no local, Lainey começa a ter premonições associadas a um mito urbano de Creeper. Lainey acredita que algo sobrenatural foi convocado, e agora ela está no centro de todo aquele terror. Número 18. A Incendiária. Baseado no livro de Stephen King, Charlie, uma jovem garota tenta entender como ela misteriosamente ganhou o poder de incendiar as coisas com o controle de sua mente. Em meio a terrível drama, uma agência governamental secreta tenta explorá-la para usar o seu misterioso poder como uma arma de guerra. Número 19. A Luz do Demônio. A história narra a trajetória da Freira Anne, vivendo em um período em que o mundo está sendo aterrorizado por diversos casos de possessões demoníacas, alcançando números sem precedentes. Anne tenta seguir como exorcista, mas o Vaticano não permite que freiras realizem o ritual. Contra a ordem do clero, Anne segue sua jornada contra as forças demoníacas, mas logo ela descobre que o seu passado está diretamente ligado com aqueles terríveis eventos. Número 20. Hellraiser. Essa versão é um reboot de 1987. O demônio Pinhead é convocado de outra dimensão. Dessa vez, Pinhead será interpretado pela atriz Jamie Clayton, da série Sense8. A produção é de Clive Barker, criador de Hellraiser, e conta com a direção de David Goyer, que fez o roteiro de Blade e ajudou Christopher Nolan a construir a trilogia Batman Dark Knight. Número 21. Prey. Quinto filme da franquia Predador. Dessa vez será uma prequela e mostrará um predador e sua primeira jornada na Terra. A história se passa no mundo da nação Comanche há 300 anos atrás. Naru, uma guerreira habilidosa, luta para proteger sua tribo contra o primeiro predador altamente evoluído a pousar na Terra. Número 22. Nope, de Jordan Peele, diretor de Nós e Corra. O elenco conta com Daniel Kaluuya. Jordan Peele guarda a história desse filme às 7 chaves. Existem diversas teorias na web, mas a possibilidade é que ele conte um enredo próximo ou no lançamento em 22 de julho. Tudo o que se tem até o momento é apenas um pôster, uma cidade iluminada sobre um céu tempestuoso, uma nuvem assustadora engolindo uma pipa. Número 23. The Last Thing Mary Saw. Em 1843, em Nova York, Mary, uma jovem de uma família religiosamente repressiva, recebe a ira de sua família. Quando ela desenvolve um relacionamento romântico com sua empregada, Eleanor, a família de Mary encara o seu relacionamento como uma abominação. Então Mary e Eleanor tentam continuar o relacionamento em segredos. Mas, após a morte de sua avó, Mary se torna alvo dos fanáticos religiosos que pensam que a garota pode ter tido contato com forças demoníacas. Número 24. Disappointment Boulevard. Ari Aster, diretor de Hereditário e Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, apresenta o vencedor do Oscar, Joaquin Phoenix, vivendo um retrato íntimo sobre a passagem do tempo da vida de um dos empreendedores mais bem-sucedidos de todos os tempos, além de que contará com humor negro, seguido de um terror psicológico. Ari Aster disse que o filme se trata de um pesadelo cômico.
Número 25. Don't Worry Darling. A história se passa em 1950. Uma dona de casa infeliz ao lado do marido vive em uma sociedade utópica no deserto da Califórnia. Mas, em pouco tempo, ela passa a suspeitar que o seu companheiro pode estar escondendo segredos perturbadores. E sua vida quase perfeita começa a se transformar em um pesadelo. Número 26. Dark Harvest. David Slade, diretor do filme 30 Dias de Noite, apresenta a história de um monstro lendário chamado October Boy. Ele aterroriza os moradores de uma pequena cidade quando ele levanta dos milharais todo o dia das bruxas. Número 27. They Hear It. Baseado em um curta-metragem do mesmo nome, a história começa quando crianças começam a ouvir o som, um barulho feito por uma entidade maligna que passa a perseguir qualquer pessoa que a ouve. Número 28. Telefone do Sr. Harrigan. Baseado no conto de Stephen King, Craig, um adolescente que trabalha para o Sr. Harrigan, acaba fazendo amizade com ele. Mas certo dia o Sr. Harrigan morre. Porém, antes do enterro, o adolescente coloca um telefone no bolso do falecido Sr. Harrigan. Tempos depois, triste e ainda de luto, o adolescente deixa uma mensagem para o Sr. Harrigan que está enterrado. É então que o adolescente fica aterrorizado ao receber a mensagem de resposta do falecido e enterrado Sr. Harrigan. Número 29. The Requiem. Alicia Silverstone interpreta uma esposa em uma viagem romântica com seu marido no Vietnã, mas após uma tempestade tropical varrer a pequena vila onde eles estão, a casa de madeira onde eles estavam hospedados é levada para o meio do mar. Com seu marido machucado e morrendo, a esposa precisa lutar contra os elementos da natureza, enquanto um grande tubarão branco os espreita. Número 30. Wolf Creek 3. A sequência narra a história de uma família americana fazendo uma viagem dos sonhos no sertão australiano, mas logo eles chamam a atenção do notório assassino em série, Mike Taylor. A viagem se transforma em um pesadelo infernal quando os dois filhos do casal escapam apenas para serem caçados pelo assassino mais terrível da Austrália. Número 31. X. Em uma fazenda isolada no Texas, uma equipe de filmagem chega para filmar um filme adulto. Seus anfitriões, um casal de idosos reclusos, têm um interesse especial por seus jovens hóspedes. À medida que a noite cai, o interesse malicioso do casal se torna em um terror violento. Número 32. Terrifier 2. No primeiro filme, depois de mutilar a única sobrevivente, Victoria Hayes, Art the Clown cometeu suicídio no confronto policial. Art the Clown é ressuscitado por uma entidade infernal. Agora ele regressa para a cidade de Miles Country, onde ele passa a aterrorizar e perseguir a adolescente Sienna e seu irmão mais novo na noite de Halloween. Número 33. Halloween Ends. A saga de Michael Myers e Laurie Strode chegará ao fim. Depois de mais de 40 anos de terror, Laurie Strode sabe que facas e armas de fogo não matam Michael Myers. Mas talvez o seu sacrifício poderá dar fim à existência daquele mal personificado. Poderá dar fim ao terror de Halloween. Essa foi a lista com os filmes de terror mais aguardados de 2022.
mas com certeza poderá aparecer novos filmes até o final do ano, e eu vou trazer aqui para você assim que for anunciado. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para você não perder nenhum dos próximos lançamentos. Deixa um comentário aqui dizendo qual filme você quer assistir esse ano. Vamos conversar um pouco mais por lá, bora? Obrigado pela companhia e até breve.